Eu, o Senhor, sondo o coração, eu provo os pensamentos para dar a cada um segundo os seus caminhos, segundo o fruto das suas ações. Olá, seja muito bem-vindo ao estudo da lição da Escola Sabatina, lição esta que durante esta semana tem como título geral o inimigo interno, e hoje o tópico a ser estudado é testemunha do poder de Deus. Porque Deus exige de nós fé e obediência. Ele faz isso com um propósito. Nós existimos com um propósito. Nós somos testemunhas do poder de Deus. Deus só tem uma forma de revelar o seu poder a nós e ao mundo. E a única forma dele fazer isso é através da nossa fé e da obediência. Porque quando confiamos no Senhor e fazemos a sua vontade e as bênçãos de Deus são derramadas, fica evidente para nós, fica evidente para os que estão perto de nós, o poder de Deus. Por esta razão que Deus, ao conduzir Israel, ele exigiu do povo a fé e a obediência. Porque só dessa forma é que Deus poderia impressionar as nações. A obediência a Deus seria, conforme está bem descrito no Velho Testamento, a forma das nações reconhecerem a sabedoria do povo de Deus, a justiça do povo de Deus, e como consequência entenderem que essas bênçãos, essas virtudes que o povo possuía, era resultado desse povo ter Deus como o seu Senhor. Naqueles dias, as nações tudo atribuíam a Deus. As vitórias, a aprovação divina. Os fracassos, a desaprovação divina. Se o povo de Deus fosse vitorioso em suas batalhas, se fossem bem-sucedidos em seus empreendimentos, em seus negócios, na agricultura, na pecuária, nas diversas atividades agrícolas daquela época, e ao mesmo tempo desfrutassem de paz, não fossem importunados, derrotados pelos inimigos ao redor, essas virtudes, essas bênçãos, seriam um testemunho forte que falava com poder a respeito do poder de Deus, da sabedoria divina e da bênção que acompanha aqueles que o servem. Então Deus tinha propósitos evangelísticos com a nação de Israel. As boas novas de uma vida de serviço a Deus, de obediência à sua vontade e as consequentes bênçãos que acompanhariam deveriam ficar patentes aos olhos de todas as nações daqueles dias. Por esta razão que o povo de Deus precisava ser um povo de fé, um povo obediente, um povo moralmente correto. Não poderia haver lugar para a desonestidade, para a cobiça, para a fofoca, para a mentira, para o engano naquele povo. Aquele povo precisava ser moralmente correto para que pudessem ser uma bênção para as nações vizinhas e ao mesmo tempo contribuírem para que as nações vizinhas pudessem se interessar pelo conhecimento de Deus e dessa forma passassem muitos de outras nações a servir o Deus que Israel servia. Isto me faz lembrar uma época onde a Igreja Adventista chegou aqui neste lugar. À medida que o Evangelho foi sendo pregado aqui nesta localidade, alguém disse que o Evangelho iria prosperar neste lugar por conta das pessoas que estavam aceitando a mensagem. Eram homens que, na avaliação desses mensageiros, eram homens de caráter, homens honestos, homens, como costumamos falar aqui na nossa região, homens direitos. E esses homens honestos, corretos, ao aceitarem o Evangelho, a mensagem, passou a ser respeitada no lugar e, como consequência, muitas pessoas se converteram. Para termos uma ideia, aqui é uma comunidade com cerca de 2.000 habitantes, uma comunidade pequena, mas que tem 2 igrejas adventistas do sétimo dia nesse lugar. E por que tem muitos adventistas neste lugar? Por causa da boa reputação desses primeiros adventistas. Esses homens, com a sua fé, com a sua fidelidade,
honraram o nome de Deus neste lugar e muitas pessoas se interessaram por conhecer a palavra de Deus, por conhecer o Deus que esses homens serviam e, como consequência, o evangelho prosperou neste lugar. Provavelmente muitas nações, ou melhor, muitas pessoas entre as outras nações iriam se interessar por conhecer, por aprender do Deus de Israel e, como consequência, também iriam se tornar crentes no Deus de Israel, se Israel fosse um povo fiel e obediente à palavra de Deus, fosse um povo de bom caráter. Este era o plano de Deus para Israel. Por esta razão que Deus não tolera o pecado de Acã. Imediatamente Deus faz algo que faz com que Israel atente para a necessidade de ser dependente de Deus, de ser fiel às instruções divinas, porque Deus queria tornar a nação de Israel o seu povo com esse perfil, um povo de fé, um povo fiel a Ele, um povo moralmente correto, um povo de virtudes. Porque só um povo com essas características é que poderia honrar e engrandecer o nome de Deus diante das outras nações. Esse é o mesmo propósito que ele tem para com a sua igreja. É desejo de Deus que o seu povo reflita o seu caráter e dessa forma as pessoas sejam impressionadas não tanto em função do que falamos, mas em função da forma piedosa, honesta, sincera com que vivemos diante de Deus. Que Deus nos abençoe e que Ele possa, assim como fez com o antigo Israel, nos usar para impressionar outras pessoas a buscarem o Senhor ao nosso redor. Esta é a vontade de Deus. Vamos orar? Grandioso Deus, eterno Pai, estamos aqui agradecidos pela Tua bondade, pela Tua misericórdia e pelo plano que o Senhor tem de nos tornar testemunhas do seu poder. Nos ajude a desenvolver uma vida de fé, de confiança, de fidelidade ao Senhor. Que o Senhor venha reinar sobre nós e que o mundo ao redor possa ter em nós um testemunho do teu poder salvador, um testemunho do seu amor, da sua justiça e dessa forma passem a querer como nós te servir, te obedecer e se preparar como nós para a Canaã celestial. Em nome de Jesus, nós te agradecemos e nós oramos. Amém.